Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Estamos fazendo concorrência, né, Henrique, com a live do presidente, né? Comecei a ver a live aí, mas até só abrir, ouvir as primeiras palavras dele, como metade, eu creio que mais da metade do eleitorado dele nos decepcionamos, né? Porque esperávamos uma atitude mais incisiva da parte dele em relação aos presos políticos, que nem nosso presidente do PTB, Roberto Jefferson, está preso, Daniel Silveira. Mas nós vamos, compartilhei ainda há pouco, quem não conhece aqui, do meu lado esquerdo aqui, o Davi Henrique, que já há alguns anos aí se aproximou de nós e já tem alguma experiência de conversão, já passou por alguns desertos, né? E como diz o nosso falecido irmão Lázaro, é no deserto que é a escola do Senhor, né? O Senhor sempre nos ensina e nos mostra a vontade dele, e muitas das vezes é na adversidade. Eu pedi para ele meditar, ele vai abrir também no Salmo 73, que foi o que o Senhor colocou no nosso coração, porque Salmo 73, ali o rei Davi, como nós enxergamos o mal, e sempre foi assim. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno, então aos olhos humanos o mal parece que prolifera. Nós enxergamos o mal e naturalmente nós temos sede de justiça. Então vou pedir para o Henrique ler, começar a ler. Ele vai ler, eu vou abrir também aqui. E ele lê um versículo e eu leio outro, e nós vamos ver versículo por versículo o que Deus quer falar conosco através desse salmo, que ele nos traz uma pacificação no coração quando nós enxergamos a prosperidade dos malignos e o inimigo, o diabo. E hoje de tarde eu passei a tarde toda pensando nisso. Puxa, nós somos missionários, nós somos pastores, nós somos líderes espirituais, nós somos cristãos. E por que Deus permite muitas das vezes o avanço do mal, a prosperidade do ímpio? E nós muitas vezes que estamos fazendo bem, estamos pagando o preço, sofremos, somos açoitados, somos crucificados, que nem Jesus foi, que nem Paulo também foi decapitado, Pedro foi crucificado, Estevão foi apedrejado. Então nós vamos estar orando e logo em seguida nós vamos estar lendo o Salmo 73 todo e meditando na palavra do Senhor. Lê o primeiro, daí eu vou ler, tu lê um, eu leio o outro. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, eu creio que é Davi, não, Salmo de Asaf. Sabe quem foi Asaf? Asaf foi um ministro de louvor no reino de Davi. Então ele era um compositor, tipo um filósofo, né? Uma pessoa. Normalmente o adorador, né? Ele é um poeta. Ele busca, tem a inspiração do Espírito Santo para escrever estrofes e melodias e músicas de adoração. Aqui na minha Bíblia está escrito aqui, Salmo de Asaf. Então, Asaf falando aqui no verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que
se desviassem os meus passos. Valeu, Deus. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. E isto quase sempre nós enxergamos, né? Tem muitos familiares meus, um familiar meu sempre me falava, Gilmar, um traficante lá da vila tal lá, o cara tem BMW, tem X6, só prospera, ganha muito dinheiro, tem um exército armado lá com ele lá, o cara é inabalável, tá rico, praticando o crime, praticando o tráfico. Isso há muitos anos atrás. E eu disse para esse meu familiar, não te iluda. Não te iluda com esse dinheiro mal versado, porque aquilo que o homem, a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Por mais que cresça, nós enxergamos, olhando para a história, não só das pessoas, mas das empresas e das nações, que não atentaram para a palavra de Deus. Eles prosperam um tempo, 2 tempos, mas roubar, matar, comercializar uma droga que traz a desgraça e o vício, né, para muitos, né? E também é alvo, todo mundo sabe que o mundo do tráfico se impõe através das armas e através de assassinatos. Ninguém consegue impor uma facção, porque tem que ser pela força e pela facção, na ocupação de espaço, levando rosa para o opositor. E na política nós enxergamos muita coisa também, que nem já aconteceu, de assassinatos, né, do prefeito Celso Daniel em São Paulo, do livro Assassinato de Reputações, escrito pelo o filho do Romeu Tuma, o Romeu Tuma Júnior, que é delegado. Então nós, olhando para a história para trás, nós enxergamos estas ações. Pode ler o 4, né? Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Isso é que os olhos carnais, os nossos olhos físicos enxergam. Mas mais da frente nesse salmo nós vamos ver o que acontece quando nós entramos no templo. A verossemelhança de nós entrarmos em oração, porque o inimigo ele sempre vai semear e nos impelir para que a nossa visão carnal, visão a física, aquilo que o olho enxerga, a injustiça, de guerrear, que a nossa guerra ela é física. Porque a gente enxerga a injustiça e naturalmente o nosso anseio por justiça. Eu sempre fui assim até meus 32 anos de idade, tá? No meu livro, aquele Vendedor de Galinhas. E sempre testemunho isso, e principalmente de 94 para 95, todo mundo conhece a minha história, o Henrique também. Quando eu fui assaltado em 94, tomei 6 tiros, fiquei 15 dias na PUC. Eu fiquei 1 ano alimentando a minha mente e o meu coração com a vingança. Com a vingança, internalizando na minha mente o próximo assalto. E aquilo que eu temia, acabou se sucedendo. Mesma coisa que nem Jó. Eu não tinha uma fé na palavra, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu acabei gerando no mundo espiritual
o próximo assalto, e foi o que ocorreu lá em Uruguaiana, final do ano de 95. Por 2 milagres que o Senhor operou, um que uma arma pegou aqui, um tiro pegou na coronha do meu 38, e o outro eu tenho alojado na minha bacia até hoje, que passou a 1 centímetro da minha veia femoral. Foi quando eu arrefeci e vi, e Deus começou a mostrar na palavra dele que não é pela força, não é por poder, mas sim pelo meu espírito. A palavra de Deus diz que a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. E quando nós humanos queremos efetivar vingança com as nossas próprias mãos, nós nos constituímos como juízes e Deus, né? Não esperando a vingança que vem dele. E essa não é a nossa missão. A nossa missão como missionário, como cristãos, é somente entregar a palavra de Deus para quem quer ouvi-la e orar e interceder. Este é o meu chamado. Esse é o chamado da igreja. Pregar o evangelho e orar e semear. Semear com inteligência, semear que nem um lavrador. A parábola do semeador ali diz que nós não podemos semear em asfalto, vamos perder a semente, que a semente é a palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus é uma semente preciosa. Vamos continuar aqui. 5. Eles não partilham das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. Aqui ele continua falando, o salmista, o que ele está enxergando com os olhos. O que diz no 6 ali, Henrique? Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve com um manto. Isso aqui é o salmista falando do ímpio, daquele que pratica injustiça e aparentemente ele está prosperando, né, e até prospera. E nós vamos ver mais para frente aqui o que a palavra de Deus fala. Os olhos, o 7, salto-lhes da gordura, e do coração brotam-lhes fantasias. 8. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Então, o ímpio, não é só o ímpio aqui, né? O ímpio é mais aquele que conhece a palavra e não é piedoso, então ele é impiedoso. Mas ele fala aqui do homem perverso e do homem maligno também, que é pecador. De certa forma também ele é impiedoso. Ele é altivo. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que a altivez precede a queda e a soberba a ruína. Então, se nós nos detivermos e acompanharmos a trajetória, sendo de uma pessoa ou de uma empresa, nós certamente veremos a queda. Nem diz lá no Salmo número 1, não são assim os ímpios, mas eles são que nem a moinha que o vento espalha. E aquele que persevera na palavra, ele é que nem uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ele é sofredor. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então não tenha outro caminho, sem ser o caminho da palavra de Deus. Vamos ler aqui o 9. O 9. Ó. Eles contra os céus dizando a boca, falando impropérios, e a sua língua percorre a terra. Meu Deus, vamos lendo. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Ó, aqui então ele nota que muita gente segue o exemplo do ímpio, como nós vemos os comunistas. Comunistas, nem todos são comunistas,
no mundo inteiro, tudo é o mesmo espírito. Mas, olhando a prosperidade, a arrogância, a altivez, os cordões de ouro, as lagostas, os vinhos franceses estão prosperando. Mais da metade do nosso Congresso vai de atrás dessa corrupção e também faz esses negócios e se corrompem as suas consciências, a sua alma, porque se coadunam com esse tipo de gente corrupta, em contraponto a toda uma nação que precisaria, como nós aqui, o Brasil, um país rico, riquíssimo, mas 99% do povo não tem acesso à riqueza do petróleo, do ouro. Estamos pagando a gasolina R$7 um litro. O gás já está a R$105, o dólar a 5,30. Grande maioria não se beneficia porque está nas mãos ainda de autoridades e de cartéis que não têm piedade com o povo. Eles nem se preocupam, eles se preocupam só com eles e com meia dúzia na volta, que nem nos governos de Nicolás Maduro e de todo o governo comunista socialista, que por trás deles tem espíritos malignos. E aí sim, contra este é a nossa verdadeira guerra. Então a gente dá nomes, mas de estrangeiro, a gente procura não dar nomes de pessoas, embora a gente conheça estas pessoas que praticam o mal, mas estas pessoas estão por trás, dentro delas existem esses espíritos imundos que criam sofisma na mente deles, nem esses que vão atrás, porque a Bíblia diz que o homem ele é atraído e dá luz ao pecado segundo as concupiscências do seu coração. Se o meu coração ele ama o dinheiro, eu vou me corromper. Mas se eu amo a palavra de Deus e tenho temor a Deus, eu vou viver em oração para que o Espírito não deixe eu me corromper. Que nem o próprio Asaf falou aqui no verso 2 ali. Quase por pouco eu não me desviei dos passos da palavra de Deus. Porque a gente olhando a injustiça, dá vontade de pegar nas armas e fazer justiça própria, que nem eu. Eu me converti, o Henrique sabe, a Maria sabe meu testemunho, justamente para não ir para a cadeia. Porque se eu não tivesse me convertido e Deus não tivesse entrado na minha vida, eu teria cometido crimes e provavelmente eu estaria cumprindo ainda aí. Isso foi em 94, eu teria tomado no mínimo 30 anos de cadeia. Já se passou 26 anos, eu não cometi crime nenhum, levei 2 anos em guerra espiritual e o diabo me falando, não, tem que passar o caminhão por cima, mata, isso é uma injustiça, tem que fazer, tem que... Mas eu pensava, mas se eu fizer isso eu vou estragar né? Eu já tinha matado um ser humano, né, naquele assalto, mas lá foi por legítima defesa em 95. E vou cometer mais um delito aí propositalmente, aí com certeza eu seria condenado e passaria o resto da minha vida atrás das grades. E aí eu refleti, e onde foi Deus me convenceu e aplacou, me saciou no meu coração a minha volúpia por justiça, quando Ele me colocou a fé da palavra de Deus no meu coração. Não, eu existo, meu filho Gilmar, e a mim pertence a vingança. Eu é que dou ao pecador a retribuição segundo o que o pecador semeia, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, só enxerga
os frutos na vida de uma pessoa, aquele que tem fé. Nem todo mundo tem fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra, quanto mais nós nos detemos em meditar na palavra e orar a palavra e se sujeitar ao Espírito, mais fé aí o Espírito Santo nos dá e nos preserva de praticar o mal. Deixar o Rick falar um pouco, porque o Rick também tem algum testemunho sobre essa área aí de ver injustiça e querer fazer conforme o coração humano, e a gente acaba se atrapalhando na jornada. Olá, amigos, e que Deus abençoe a todos. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui, e quero sim, sempre alguma coisa a gente tem para compartilhar. Como o irmão Gilmar estava falando, que o caminho é o caminho da fé, né? O caminho da fé. Fazem já uns 21 anos, vai fazer 22 anos, que eu, com muitos esforços e lutas, eu tento, né, caminhar nesse caminho da fé. E não há outro caminho, meu amigo, não há outro caminho. É orar, temos que orar, temos que jejuar, temos que meditar na palavra de Deus, porque não é fácil. Aí fora há muitas ofertas para a gente fazer o que é errado. Mas se a gente está na palavra de Deus, a gente está no caminho da fé, né? Então a gente não cai. Eu confesso, já caí muito, né? Por ter muitas vezes deixado a fé de lado e ter dado ouvido. Agido na carne, né? Agido na carne, exatamente. Porque os olhos enxergam. E aí dei ouvidos às coisas erradas e acabei caindo. Mas a palavra de Deus fala assim, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, você que está aí nos ouvindo e nos vendo, você caiu, não fica achando que não vai ter uma solução, tu não vai encontrar uma solução para sair dessa situação que você se encontra. Você tem sim uma solução, é buscar Deus. Vamos continuando lendo aqui, estamos meditando no Salmo 73, né? Então o Henrique falou 10, eu vou ler o verso 11. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Então aqui ele ainda continua inquirindo a Deus. Leu 12, Henrique. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente eu conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que ele falando ali, entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido
e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Na minha palavra aqui tá, era como um irracional a sua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Amém. Então nós lemos o Salmo 73, que hoje é oportuníssimo. Hoje é um dia que eu estou irado. Sinceramente, eu estou decepcionado. Cria que o povo todo foi, né, ontem, dia 7, milhões às ruas, pedindo justiça, pedindo pela libertação de presos políticos, pedindo fim da corrupção no nosso país, pedindo e orando, né, porque a igreja toda no Brasil apoia o presidente Bolsonaro, ora pelo presidente. Todo dia no cercadinho ali existem pastores, missionários que estão orando pelo nosso presidente porque querem ver mudança. Mas, amados de Deus, Deus já nos deu, embora ele não seja um homem totalmente espiritual, a Bíblia diz que toda a autoridade ela procede de Deus, quer seja boa ou ruim. E se nós olharmos para trás, nós nunca tivemos um presidente da maneira como nós temos agora. Um homem que professa que é cristão, que ama a palavra de Deus, embora ele não tenha muito conhecimento, mas ele sabe que a Bíblia é uma caixinha de ferramenta que pode consertar o homem. Ele respeita os bons costumes, respeita a família. Nós não tínhamos nisso, nós viemos de 30 anos aí de governos de esquerda. Nós nem tínhamos a noção do que era um movimento conservador de direita. Ouvindo Olavo de Carvalho, estudando sobre o que é o Fórum de São Paulo, entrando nas escrituras, Deus começou a desvendar para o povo brasileiro a respeito do que está por trás de tudo isso. Do grande dragão, o dragão é o símbolo de Satanás, a Bíblia diz, que se traduz nesse movimento ideológico comunista socialista. E nós enxergamos o que produz isso na Venezuela, na Argentina, na Coreia do Norte, em Cuba, onde a primeira coisa que se é cerceada é o livre-arbítrio do ser humano, onde nem a palavra de Deus ninguém tem autorização para difundi-la. É estritamente proibido pregar qualquer ideologia dentro de um sistema comunista. Não existe liberdade. Eles matam, como está no Afeganistão agora. Por que o povo estava subindo no avião lá desesperado? Porque depois de 20 anos de intervenção americana no Afeganistão, o Biden retirou as forças americanas que tentaram democratizar aquele país lá, mas não adianta, é um país 90% islâmico.
que creem em Alá e na Sharia deles. A Bíblia diz que cada nação tem o seu líder e o seu governo que merece. Então nós olhamos não só o Afeganistão, como você olha o Haiti. Por que o Haiti é o país das Américas mais miserável, que tem mais criminalização? Por quê? Aí olhando com olhos espirituais, nós enxergamos que o Haiti, 95% do Haiti, da população haitiana, é praticante do voodoo. E se você não sabe o que é o voodoo é uma prática, aquela dos bonecos, de enfiar a agulha nos bonequinhos. É como você está orando para destruir o teu inimigo, para matar. E isso, na luz da palavra de Deus, é feitiçaria, é necromancia, é lidar com espíritos de mortos que, eu não sei se consciente ou inconscientemente, mas o fato é que essa alma humana que pratica este pecado, que a luz da palavra de Deus é um pecado, ela dá imediatamente autorização para que demônios entrem nessa pessoa. E se uma nação inteira pratica isto, como Deus vai dar um governo abençoado para um povo que escolhe praticar essas coisas que é abominação diante de Deus? Então nós como igreja, nós como líderes cristãos que já conhecemos a palavra de Deus, devemos orar pelo Haiti, orar pelo Afeganistão, orar para que Deus levante missionários e missionárias cheias do amor do Espírito Santo para pagarem o preço de irem para estas nações para levar o amor de Jesus. O Evangelho nada mais é do que isso, é amor. O apóstolo Paulo deixou bem claro, e Jesus também deixou bem claro para Pedro, que quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado Malco, Jesus disse: aquele que vive pela espada morrerá. O meu reino não é deste mundo. Jesus não vê a Israel. Até hoje espera um Messias à verossemelhança de Davi, sentado num cavalo branco alado, despejando relâmpagos de poder, destruindo os seus inimigos. Como nós sabemos que todo o povo árabe é inimigo de Israel, que Israel é o Isaac de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó, que depois Deus transformou o nome de Jacó em Israel. Deus ainda defende Israel, mas Israel rejeitou Jesus. Deus ama Israel, mas Israel ainda está debaixo do legalismo, do espírito do legalismo, do olho por olho, do dente por dente, que é a lei judaica. O judeu é assim. Ama o ouro, crê só em Jeová, no Pai, mas não crê no agir do Espírito Santo. Não crê no ministério de Jesus, não crê na Trindade. E se eu não creio no agir do Espírito Santo, eu não recebo esse Espírito de Deus. Eu não recebo a graça que me é ofertada de Deus através dos escritos de Paulo, que fala que é só pela graça. É só por esse dom, que é um dom, junto com a fé. Eu creio, eu recebo a fé, e junto com a fé eu recebo esse poder de Deus de suportar e ver o mal e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com... Isso é impossível aos homens, humanamente falando, é impossível dar a minha face. Eu andar uma milha, que nem Jesus disse, não resista ao mal, mas vença o mal com o bem. Aquele que vier te roubar a capa, deixa levar a túnica também. Se te obrigar a andar uma milha, vai e anda com ele 2. Não resista ao mal. Não
puxa da espada, mas vencer o mal com o bem, com o amor. Humanamente isso é impossível. Mas para aqueles que buscam a Deus, aí que está a justiça de Deus. Que Deus não dá esse dom para qualquer um. É só para os seus, meu amigo. É verdade. É só para os seus escolhidos. Por isso que quase ninguém tem essa fé genuína. E só através da fé que nós agradamos a Deus, porque Deus é Espírito. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível de se agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que creia que Ele exista, e nós crendo que Deus existe, Ele se torna o nosso Pai amoroso, o nosso galardoador, o nosso presenteador. Hoje eu vivo uma vida totalmente pela fé. Eu corro 2, 3 vezes por semana, estou recebendo os benefícios dessa disciplina, desse domínio próprio que vem através da vida espiritual. Eu creio que Deus me ama e que eu sou o templo do Espírito Santo. Então não é uma vaidade eu ir para a academia, não é uma vaidade você cuidar da tua saúde, parar de fumar, parar de beber, mas sim até uma obrigação. Porque Deus, o maior presente que Deus deu para você foi a tua vida, o teu corpo. Então, como pai, a Bíblia diz se nós que somos humanos sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele quer ver nós arrebentando, ganhando medalha, prosperando, enriquecendo, mas para nós glorificarmos Ele. E nós, quando ganharmos as medalhas, quando nós estivermos assim na crista da onda, cheio de vida abundante que Ele quer trazer, Ele está trazendo, e eu testifico que eu vivo uma vida super abundante. Tem dificuldade? Tem dificuldade. É estreito o caminho? É estreito o caminho, mas vale a pena. Vale a pena. Porque hoje eu degusto cada segundo da minha vida, cada palavra que sai da minha boca hoje, ela sai vibrando com vida. Sai vibrando com autoridade, porque eu sei quem me está moldando, eu sei o espírito que eu tenho dentro de mim, que não é meu, é do meu Pai, é do Pai. Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou no Pai, e todo aquele que crê nas palavras que eu falo, recebe do meu espírito e fará as obras que eu fiz, e ainda fará maiores, ainda porque eu vou para o Pai e vou-los enviarei o Espírito Santo. E com essa preciosidade que é a terceira pessoa de Deus, nada nos é impossível, amados. É verdade. Deixa o Henrique falar. E sobre a fé, eu falo muito da fé também, porque eu falo daquilo que eu vivi, né, alguns meses aí, alguns anos atrás. Todas as vezes que eu me deparava numa situação difícil, né, eu clamava a Deus e Deus me respondia. Por isso está escrito na Bíblia, né? Clama a mim e eu responder-te-ei. Coisas grandes. Então Deus, meu amigo e minha amiga, é um Deus vivo. É um Deus que você clama a Ele e Ele responde. Ele não é um Deus que está lá crucificado lá. Ele não é um Deus morto. Independentemente do teu problema, se você chegar na presença dele e clamar a ele de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis. Exatamente, e clamar de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Isso é a fé, é aquilo que você tem dentro de você, a certeza. Fé é certeza. Amém. Meu amigo, a fé, ela não é dúvida. Qual é a certeza? A certeza é que eu clamo a Deus, chego na presença de Deus e Ele me responde. É assim, é simples. Amém. Né, meu irmão? Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora eu quero deixar uma pergunta para você, e essa pergunta eu faço todo dia para mim. Sempre quem me conhece, sempre eu faço essa pergunta. É Deus que faz essa pergunta para nós. Onde está o teu coração? Porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aquele que amar mais o seu filho, mais o seu esposo, mais o seu carro, mais o Grêmio, mais o Inter do que a mim, não é digno de mim. Esta é a proposta. Não é com ouro, não é com dinheiro, não é com oferta, porque Deus não é mercenário. Mas Deus, Jesus, quer saber onde está o teu coração. Foi essa a proposta que Jesus fez ao moço rico. Eu sei que tu és um moço rico. Faz o seguinte: vende tudo que tu tens, não precisa trazer para mim, nem leva na sinagoga, distribua aos pobres. Vem e siga-me, sem nada. E o moço saiu dali triste, acabrunhado, porque o coração dele estava preso a este mundo, às coisas materiais. E o apóstolo Paulo fala que aquele que quiser ganhar, Jesus também disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, correndo atrás de poder, de fama, disso, para querer ser, para querer ter as concupiscências da vida, acabará perdendo a sua vida correndo atrás do vento e querendo agarrar, como se fosse Paulo falando que o homem que quer ganhar a sua vida, ele pega que nem no oceano assim, na palma da mão, a água. Você não consegue segurar a água na mão, ela escorre pelos dedos. Não tem como você ganhar a sua vida, porque você vai perder. Mas aquele que perder, aquele que entregar e reconhecer, porque chega um ponto que o homem cansa, a alma humana cansa, porque não tem o Espírito de Deus. Deus nos criou para nós sermos habitados por Deus, por Ele. E se nós não o conhecemos, nós somos habitados por outros espíritos que nos levam à destruição. Oséias 4,6. A falta do conhecimento é que leva o homem à destruição. Mas o conhecimento leva nós à edificação de um homem e de uma mulher espiritual. Amém, amados? Vamos ficando por aqui. Sou missionário aqui, Henrique. Mais vezes ele, quando vier nos visitar aqui em Alvorada, ele está ali em São Jerônimo, já está cuidando de um pequeno grupo ali em São Jerônimo. Estamos orando também pela igreja em Cidreiro. E Deus tem nos colocado nas nossas mãos como se fôssemos uma remanescência, um renovo da videira, para nós reconstruirmos a igreja do Senhor Jesus Cristo aos moldes de como era no princípio. Uma igreja só, porque igreja ela não é duas igrejas, existe uma igreja só na face da terra, e uma só palavra, e um só Espírito, e pelos frutos nós conhecemos a árvore, né? Mais à frente a gente já tem falado, e mais ainda nós vamos estar entrando aí. Tá bom, amados? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Até a próxima live. Quem quiser se conectar conosco, o nosso WhatsApp, área 51 980 11 07 70. Pedidos de orações, coloque nas mensagens ou vem pelo WhatsApp. Temos um livro de oração, um caderno aqui, nós anotamos seu nome e estaremos orando por você. Ok? Ou por algum familiar que você precise. Quiser nossas visitas, se eu não puder ir, com certeza em tempo oportuno nós estaremos comissionando alguém para ir até você, ok? Um beijo no coração. Agora o missionário Henrique vai se despedir de vocês, ele está orando. Que Deus abençoe a todos, né? E lembre que Deus está sempre ao nosso lado. O melhor momento é quando a gente está no fundo do poço. Que ali, aquele momento, é que a gente vai olhar, né? Imagina o fundo do poço. Tu olha para onde? Tu olha lá para cima,
né? Onde que há uma saída. Então, quando você olha lá para cima e clama a Deus e pede para sair dali, pode ter certeza que Ele vai tirar você dali do fundo do poço. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que a Tua palavra foi falada e que agora ela produza aquilo para o qual ela foi lançada. Produza vida espiritual em todo aquele que a ouviu, Senhor. Traga à existência a Tua verdadeira igreja. Sela nossa mente, Pai. Capacete da salvação. Nos ensina nós nos armarmos com as Tuas armas lá de Efésios 6 para que nós venhamos a combater o bom combate nas regiões celestiais e tomarmos posse de toda a Tua herança que o Senhor tem para os Teus filhos, para a Tua igreja, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração de todos aí.